Galera, tudo beleza? Para quem não me conhece, me chamo Francisco Mário, sou professor de vocês de Direito Constitucional. E a gente vai começar a gravar agora as peças dos exames de ordem. Obviamente, né, na matéria de Direito Constitucional, vamos começar agora pelo 16º exame de ordem. Como é que a gente vai fazer aqui? Só para a gente já se organizar. A gente sempre vai ler o enunciado. Com base no enunciado, eu vou mostrar para vocês algumas palavras-chave que são importantes para vocês conseguirem identificar qual é o tipo de peça. Logo em seguida, a gente vai tratar da fundamentação da peça e, no terceiro momento, a gente passa para um exemplo de peça, uma sugestão que a gente vai dar aqui para vocês. Então, não bora perder muito tempo não, a gente vai ser objetivo, vamos direto para o enunciado. Então, aqui, ó. A Assembleia Legislativa do Estado Y edita em 1º de março de 2015 a Lei número 8.888, que estabelece que a concessionária exploradora do serviço de fornecimento de energia elétrica no território do Estado fica obrigada a remover, sem qualquer ônus para os interessados, os postes de sustentação à rede elétrica que estejam causando transtornos aos proprietários e aos promitentes compradores de terrenos. Ressalte-se que não há qualquer lei complementar que autorize excepcionalmente ao Estado Y dispor sobre a questão, sendo certo que, ao contrário, no âmbito federal, existe norma expedida pela agência reguladora que autoriza a remoção desses postos de energia, cujo serviço fica às expensas dos usuários interessados. A notícia também de que o governo do Estado Y vetou integralmente o projeto de lei estadual, mas restou superado pela vontade da Assembleia Legislativa do Estado, que, ao final, promulgou a referida lei. Diante da relevância e da urgência da questão, o Partido Político Pra Frente Brasil, PFB, representado unicamente por um deputado federal, procura os seus serviços para objetar contra a lei estadual, por entender que a norma estadual viola diretamente a Constituição Federal. Considerando os dados acima, formule a peça adequada, fazendo introito sobre a legitimidade ativa e observando que o partido entende ser urgente a questão. Câmerazinha aqui. Galera, o que é que a gente precisa aqui para matar essa questão? Algumas palavras-chave. E a gente sempre vai estar dando aqui para vocês algumas dicas de como a gente deve raciocinar para conseguir direcionar corretamente a peça. Lembra que na prova de vocês, o mais importante no primeiro momento é vocês identificarem a peça. Por quê? Porque se vocês propuserem a ação incorreta, vocês vão zerar a peça. E se vocês zerarem a peça, vocês não passam mais no exame. Então, o primeiro passo, o mais importante, analisar e ver qual é a peça, saber identificar a peça. E o que é que a gente vai perguntar no primeiro momento? A gente tem que identificar no primeiro momento se é uma petição inicial ou um recurso. Se a matéria já estiver judicializada, se a questão informar que já existe uma demanda judicial sobre aquele tema e houve uma adesão desfavorável, a gente sabe é recurso. Se a questão não disser respeito, não mencionar que existe uma demanda já ajuizada, a gente não tem dúvida, galera, é petição inicial. E pela leitura aqui do texto, a gente acabou de ver, não existe nenhuma demanda ajuizada. Vai ajuizar-se pela primeira vez a demanda. Então a gente sabe que a gente está diante de uma petição inicial. A gente esquece todos os recursos agora. Identificou com a petição inicial. Qual é o segundo passo? A gente vai verificar se é uma ação de controle concentrado ou uma ação de controle difuso. Mário, eu não estou ligado muito bem o que é controle concentrado e o que é controle difuso. Aí vocês vão ter que ir para as aulas teóricas para analisar isso aí, beleza? A gente aqui vai se concentrar na peça. A gente parte do pressuposto que você já tem algum conhecimento. Mas bem rapidamente, né? Lembrar, no controle concentrado, o controle é feito por um único órgão. E de maneira abstrata. Não vai se estar dentro de um caso concreto. Análise abstrata da norma com a Constituição. No controle concreto, não. É aquele controle concreto difuso que pode ser realizado por qualquer juiz ou qualquer tribunal. Então, o controle é realizado diante de um caso concreto. Vai se colocar uma situação concreta onde alguém está tendo o seu direito violado. Em razão da violação desse direito, vai procurar o judiciário para resolver a situação. No caso aqui, galera, quais são as dicas que a gente pode observar aqui para a gente matar qual é a peça correta? Bora voltar aqui para a telinha cheia. Olha só, o que é que ela está dizendo aqui para a gente? Que é uma lei estadual, a Assembleia Legislativa do Estado. Estado Y. Editou em 1º de março de 2015. Então, o que ela está dizendo para a gente já aqui? Ó, isso aqui é uma lei estadual. Lei estadual e pós-constitucional. Editada
após a vigência da Constituição Federal de 88. Não bora se preocupar com a fundamentação agora, depois a gente vê isso, por isso que eu não vou nem ler tudo. Só vou naquilo que é importante para a gente identificar a peça. Depois a gente trata da fundamentação. O que é que ela fala mais aqui, ó? Bora passar para a terceira páginazinha aqui. Diante da relevância da urgência da questão, o Partido Político para Frente Brasil, PFB. Então você está dentro de um partido político. Partido político para Frente Brasil. Representado unicamente por um deputado federal. Então ele tem um deputado federal. O que é que significa isso aqui? Que esse partido político é um partido político com representação do Congresso Nacional. Informação que ela está dando aqui para gente. É um partido político representado do Congresso Nacional. Então é outra informação importante. O que é que está tratando mais aqui? Ó? Bora atrás aqui do que de informação importante. Está dizendo o seguinte, ó, que ele está procurando seus serviços para quê? Para objetar contra a lei estadual. Porque entende que a norma viola diretamente a Constituição Federal. Então são as informações que a gente tem importantes para identificar a peça. Câmerazinha aqui. Olha só, a questão diz o seguinte, que o partido político está procurando você para quê? Para objetar a lei diante da Constituição. Não está tratando de nenhum problema concreto, galera. O objetivo aqui é confrontar a lei com a Constituição. Então a gente sabe que é uma ação de controle concentrado, porque não trata diante de um caso concreto. Então bora raciocínio do iniciozinho, para a gente não se perder. Primeira pergunta que a gente faz, petição inicial ou recurso? Não tem nenhuma demanda ajuizada, vai ser ajuizada ainda, então é petição inicial. Segunda pergunta, controle concentrado ou controle difuso?
incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único, a lei disporá sobre política tarifária. Mas, Mário, 175 caput fala que incumbe ao poder público, o Estado também é poder público, claro, galera. Mas, obviamente, é o poder público que explora aquele serviço. Em se tratando de política tarifária de energia elétrica, o poder público é a União, em razão de tudo que a gente já viu anteriormente. Então, teria que ser uma lei federal e não uma lei estadual. Lembra ainda, tem pedido cautelar, câmerazinha aqui, tem pedido cautelar. Se vocês voltarem lá para o enunciado, não voltar tudo de novo não, que a gente já leu. Mas se vocês voltarem para o enunciado, vocês vão ver que lá diz que a questão tem que ser resolvida com urgência. Toda vez que a questão falar para a gente, galera, tem que resolver com urgência, lembra, vai ter que ter um pedido cautelar. O que é que você vai demonstrar na cautelar? O bom direito, a fumaça do bom direito. Como é essa fumaça do bom direito? Todos aqueles argumentos que a gente já tratou anteriormente, invasão da competência da União, né, tanto do 21, quanto do 22, quanto do 175. Tudo que a gente já tratou aqui. E tem que demonstrar o perículo in mora. Qual é o perículo in mora? As concessionárias, elas estão na iminência de realizarem despesas ao puro critério dos promitentes compradores ou dos proprietários dos imóveis. Basta eles pedirem que elas teriam que retirar esse imposto, gerando uma despesa, né? E uma invasão na relação contratual estabelecida com o Poder Público Federal. Então isso seria o perículo in mora. Então tem que formular lá um pedidozinho cautelar. A gente vai ver daqui a pouco como isso vai ficar na peça, beleza? Bora voltar aqui para a telinha. Então tem que formular um pedido cautelar aí. Aí são os fundamentos da cautelar, né? Vocês leem em casa, esse documento vai estar disponível a vocês. No mérito, galera, o que é que a gente vai pedir no mérito? A gente tem que formular aqui os pedidos da gente, ó. Tem que formular expressamente pedido de concessão de medida cautelar e pedido de declaração de inconstitucionalidade. Vai pedir a oitiva do advogado-geral da União a fim de defender, como eu falei para vocês, o ato normativo. E também vai pedir a oitiva do Ministério Público. Vai pedir a oitiva do Ministério Público. Câmerazinha aqui. Então aqui, galera, basicamente quais serão nossos pedidos? Concessão da liminar. Vai pedir ainda a intimação da Assembleia Legislativa e do governador do Estado para apresentar informações. A citação do advogado-geral da União para defender o ato impugnado. A intimação do Ministério Público, no caso, galera, o Ministério Público que atua junto ao STF, que é o Procurador-Geral da República. Lembra? O PGR ele é ouvido em todos os processos de competência do Supremo. Então você tem que pedir a intimação dele para quê? Para ele apresentar o seu parecer. Aí vou dar outro bizu para vocês. Na prova de vocês, sempre peçam a intimação do Procurador-Geral. Melhor, corrijam, sempre peçam a intimação do membro do Ministério Público. Sempre. Mas, Mário, tem situações nas quais não é necessária a intimação dele. Tem. Como eu falei para vocês agora há pouco. Vocês perdem ponto por colocarem de menos, não por colocarem de mais. Então, se tem dúvida, pede a intimação. Porque se vocês pedirem quando não é necessário, vocês não vão perder ponto nenhum. Agora, se vocês não pedem quando é necessário, vocês vão perder pontuação. Então, peçam sempre a intimação do Ministério Público para a apresentação do seu parecer. Continuando. De novo aqui, para a gente não esquecer. O que é que a gente vai pedir? Concessão da liminar para suspender a norma. Intimação da Assembleia e do Governador para apresentar informações. Citação do Advogado-Geral da União para defender a norma. Intimação do Ministério Público, no caso, Procurador-Geral da República, porque é o Ministério Público que atua junto ao Supremo, para apresentar o seu parecer. O que é que a gente tem que pedir ainda? O mais importante é a procedência da ADIM para que a norma seja declarada nula, seja declarada inconstitucional. Fora isso, o que é que a gente tem que colocar mais? Lembra, vai pedir a juntada de documentos e, obviamente, as provas que se forem necessárias e a condenação da parte adversa nos ônus sucumbenciais. Então, a gente vai formular esses 7 pedidos aqui. E tem que atribuir, obviamente, um valor à causa. Vamos ver como isso vai ficar na petição agora. Bora aqui para a petição inicial. A gente não vai ler a petição toda, hein, galera? Ela vai estar disponível para vocês. É uma sugestão de modelo. Vocês podem seguir se quiser. Como é o modelo que eu vou utilizar para vocês? Bora aqui para a telinha branca. O modelo que a gente vai utilizar aqui, ó, vai ser assim, ó.
vai ter um endereçamento. Logo depois do endereçamento, a gente vai fazer o chamado cabeçalho. O que é que a gente vai colocar no cabeçalho? Vai colocar a parte ativa, o nome da ação, com o seu fundamento legal, e a parte passiva. No caso, quem vai apresentar informações. Bora continuar daqui a pouco esse esqueminhazinho, mas bora já pegar essa primeira parte. Bora voltar lá para a petição inicial. Então, sugestão de modelo aqui, ó. Então, vai endereçar para quem? Presidente do STF, excelentíssimo senhor doutor, ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é o endereçamento. Simples assim. Com isso aqui você já ganha alguns pontinhos. Vamos agora para o cabeçalho. Cabeçalho, qual a primeira coisa que a gente coloca? A parte ativa. Partido político para frente Brasil, nesse ato representado por seu advogado, que age subscreve, com instrumento de mandato anexo, endereçado constante A, para onde devem ser remetidas as notificações e intimações na forma do artigo 39º do CPC. Já coloquei a parte ativa. Vamos agora para quê? Para o fundamento legal. Vamos tratar agora do fundamento legal. Vem perante Vossa Excelência com fulcro no... Aqui, ó, fundamento legal agora. Artigo 102, primeiro, A, e artigo 103, oitavo, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como Lei 9868 e artigo 282 do CPC. Tudo isso aqui é fundamento legal, galera. Propor o quê? Nome da ação. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido liminar. Então, preencher a segunda parte do cabeçalho. Fundamento legal, mais o nome da ação. E vamos para a terceira parte, a parte passiva. Em virtude da edição da lei, vou indicar qual é a norma objeto, lei número tal, de 2015, emanada pela Assembleia Legislativa do Estado Y, com sede A, 3 pontinhos, havendo ainda interesse do governador do Estado Y, com endereço A, 3 pontinhos, pelos fatos e fundamentos expostos a seguir. Coloquei a parte passiva, câmerazinha aqui. Galera, observe que eu utilizei aí 3 pontinhos o tempo todo. Por quê? Vocês não vão esquecer nunca disso. Se vocês colocarem um dado na prova, na peça de vocês, um dado não fornecido pelo anunciado, vocês vão zerar a questão de vocês, porque o examinador vai entender que aquilo foi um meio de você identificar a prova. Então é assim que vocês fazem. Sempre que for para preencher um dado inexistente no anunciado, vocês vão colocar 3 pontinhos. Então é assim que vocês fazem, hein? Por exemplo, partido político. Não deu os dados do partido político. Então é qualificação 3 pontinhos. Nem coloquei ali na questão, poderia ter colocado, né? Partido político qualificado 3 pontinhos. Vocês podem complementar isso aí em casa, para quando vocês adaptarem o modelo de vocês. Partido político qualificado 3 pontinhos. Você não inventa qualificação, que se inventar você vai zerar. Então qualifica a parte, endereça a petição inicial, qualifica a parte ativa, fundamento legal da ação em nome da ação, qualifica a parte passiva, beleza? Bora voltar aqui para a linha branca. Próximo passo é o que eu chamo de inicialmente. É o inicialmente. O que é inicialmente, galera? No inicialmente, vocês vão colocar, vão comprovar o cabimento da ação, além de aspectos formais. Câmerazinha aqui. Então, o que é isso? Você vai demonstrar no inicialmente, que é o próximo passo da petição inicial. Por que é cabível aquela ação especificamente? Porque você optou por um ADI, não optou por um ADC, por exemplo, ou por um ADO?
vai demonstrar legitimação ativa porque o partido político pode propor aquela ação, dentre outros. Então a gente vai demonstrar aqui por que é cabível a ADIM. É isso que a gente vai colocar no nosso inicialmente. Bora voltar aqui para a questão. Então aqui, ó, inicialmente da legitimação ativa. Eu numero assim, número 1 inicialmente, aí boto letra A, legitimação ativa. Quem quiser fazer de maneira diferente pode fazer, galera. Isso aqui é um modelo de sugestão, cada um faz do jeito que achar melhor. Então aqui, o que é que eu vou demonstrar? O partido político possui legitimidade ativa para propor ADIM, por quê? Porque é representado por deputado federal no Congresso Nacional. Então é um partido político representado no Congresso Nacional. Ademais, os partidos políticos com representação congressual são legitimados universais. Mostrei que é legitimado universal. Para fim de propositura da ADIM. Logo, não se sujeita ao exame da pertinência temática, né? O ideal é que tivesse aqui no plural, né? Teve um errozinho em português aqui. É não se sujeitam, né? Os partidos políticos não se sujeitam, pois seu papel institucional já autoriza a promover a ação. Então, eu já tratei da legitimação ativa. O que é que eu vou tratar agora? Da norma impugnada e do cabimento da ADIM. Vou demonstrar que é cabível a ADIM naquele caso. Então, o que é que eu vou demonstrar aqui, ó? O objeto é o quê? A lei estadual, número 888, de 1º de março de 2015. Para caber a ADIM, o que é que eu tenho que demonstrar aqui, ó? É perfeitamente cabível a apresentação da ação, pois, como se sabe, conforme o artigo 102 º da Constituição, a ação direta de constitucionalidade pode ter como objeto norma, ato normativo federal ou estadual. Então, no caso aqui é um ato normativo estadual. Já demonstrei aí, né? Então, primeiro requisito para caber a ADIM tem que ser uma norma federal estadual, é uma norma estadual. Ademais, a norma objeto da ação constitui ato normativo primário, que ofende diretamente à Constituição. Como a gente sabe, galera, para ser cabível a ADIM, tem que haver uma ofensa direta à Constituição. A ofensa direta, ela pode ser impugnada via ADIM. A ofensa indireta, a chamada ofensa reflexa, não. Aqui é uma ofensa direta, então está preenchido o segundo requisito. E a norma, além do mais, ela foi editada após a vigência da atual Constituição. Logo, é uma norma, o quê? A gente viu aqui, uma norma pós-constitucional. Então, preencheu o terceiro requisito. E, por fim, o quarto requisito. A norma ainda está em vigor, ela tem vigência. Então, para caber a ADIM, galera, tem que ser norma federal, estadual, distrital, no exercício de competência estadual, como a gente viu. Tem que ser um ato normativo primário que ofenda diretamente a Constituição. Tem que ser pós-constitucional e tem que estar em vigor. Essa é a regra. Essa lei preenche todos esses requisitos. Câmerazinha aqui. Então, aqui, endereçamos, fizemos lá a qualificação, indicamos a ação, fomos lá para o inicialmente. Qual o próximo passo? Agora, a nossa causa de pedir. Nossa causa de pedir a gente vai dividir em dois tópicos, dos fatos e do direito. São os fundamentos de fato e fundamentos jurídicos. Então, eu faço assim, causa de pedir, eu boto lá dos fatos, B, do direito. Fato, não se preocupa muito com eles. É a única parte da prova de vocês, da questão, da peça prática, que não vai valer pontuação alguma. A FGV não atribui ponto aos fatos. Então, você vai fazer basicamente lá um resumo do que o anunciado fala, sem inventar nada. Cuidado, se inventar, vai zerar a tua prova. Então, não se preocupa muito com os fatos. Narra brevemente os fatos, apenas para cumprir essa formalidade, e passa já para o direito. O direito aí que você vai ter que gastar a tua conversa. Você vai ter que convencer que você tem conhecimento sobre a matéria. É na parte do direito que você vai dizer porque a norma é inconstitucional. Você vai ter que defender essa constitucionalidade pelas razões que a gente já tratou aqui. Então, bora voltar aqui para a telinha branca. Então, lembra, próximo item vai ser a causa de pedir, que a gente vai dividir em fatos, onde a gente não vai perder muito tempo, e do direito. Bora voltar lá para a pecinha. Então, causa de pedir dos fatos, não vou nem ler, né, galera? Isso aqui eu resumi, basicamente, o que está no enunciado. Ficou até grande demais, não perco muito tempo com isso, não.
E B, do direito, né, dos fundamentos jurídicos da inconstitucionalidade da norma impugnada. Mário, você falou que era do direito. Não tem problema não, galera. O nome aqui não importa. Pode botar dos fundamentos jurídicos do direito, da inconstitucionalidade da norma impugnada, como vocês acharem melhor. Aqui, como eu falei, é apenas uma sugestão. E os motivos, galera, a gente não vai ler tudo de novo, né? Vocês leiam em casa aí, mas a gente já tratou aí de quais são as razões, né? Ofensa ao artigo 21(12)b da Constituição, como a gente tratou, né? Porque invadiu a competência administrativa da União. Ofensa ao artigo 22, 4, quarto, né, da Constituição, competência privativa da União, e não a lei complementar, né? Aqui eu boto no finalzinho aqui, né? Salvo que não pode haver legislação do Estado sobre a matéria, salvo a hipótese de existência de lei complementar delegadora, o que não ocorre no caso. E ainda a ofensa ao artigo 175, parágrafo único, inciso 3º da Constituição Federal. Né? Então, basicamente aquilo que a gente já conversou, né? Então, ainda coloquei, né, para deixar mais completinho, né, que ainda verifica a afronta à repartição de competência e ao princípio da razoabilidade, né, pelo motivo que a gente já tratou aqui, né, deixar ao alvedrio do particular, né, uma despesa ser realizada pela concessionária, né, o que se demonstra excessivo. Câmerazinha aqui. Não estou lendo aqui para vocês, galera, porque isso aqui vai estar disponibilizado. Vocês leiam mais ou menos o estilo que eu utilizei aí, mas a linguagem é de cada um. O importante é vocês treinarem. Fica aí como exemplo. Qual é a dica que eu dou para vocês? Isso aqui é uma peça, não é um livro de poesia, não é um livro de romance. Não enfeite demais, sejam objetivos. É isso que vocês precisam fazer. Vocês precisam ser objetivos. Identificou a inconstitucionalidade? Vai direto ao ponto, já diz por que é inconstitucional, brevemente fundamenta. Então é assim que vocês fazem. Utilizem cada parágrafo para um argumento que facilita a vida do examinador na hora que ele for corrigir a prova de vocês. Então, fere tal artigo da Constituição, alega a ofensa àquele artigo naquele parágrafo. Acabou aquela fundamentação, parte já para o próximo parágrafo, alegando a nova ofensa e assim por diante. Cada parágrafo tratando de um tópico específico. Assim fica mais organizado, beleza? Então aqui, já endereçamos a petição, fizemos o cabeçalho, mostramos o cabimento da ação inicialmente, tratamos da causa de pedir. O que é que falta agora para a gente acabar a nossa petição inicial? Estamos no finalzinho. Falta a gente fazer os pedidos. Bora voltar aqui para a linha branca. Como é que a gente vai organizar os pedidos aqui, galera? Vai organizar assim, ó. A gente vai dividir os pedidos em cautelar, onde a gente vai pedir a liminar, e pedido de mérito. É assim que a gente vai pedir. Já para a gente matar aqui, ó, depois de fazer os pedidos, a gente vai indicar o valor da causa. E por fim, vai ser o fechamento da petição. Bora voltar aqui para a peça. Então, dos pedidos, pedido liminar. Diz, né, quais são os dispositivos que albergam a liminar, os artigos 10 a 12 aí da Lei 9868, né, que tratam da liminar. E vai demonstrar, como eu falei para vocês já, a fumaça do bom direito e o perigo na demora, né? Então aqui, ó, só para a gente poder exemplificar. Então, na situação tratada, resta em conteste o funus boniuris. Esse acento aí não existe, entrou aí de enxerido. E o perigo que lhe mora, pelas razões já apontadas. E ainda pela violação das normas constitucionais. E segundo, porque a lei estadual criou para a concessionária de serviço público uma obrigação de alto custo a ser prestada em hipótese extremamente vaga para o proveito de interesses individuais. Trata-se de norma estadual que constitui o verdadeiro direito potestativo a ser exercido ao alvedrio pessoal dos titulares do direito real sobre terrenos, impondo-lhe encargos extraordinários, não previstos no contrato de concessão, celebrados com o poder concedente, no caso, poder federal. E com isso alterou a matriz de custos de prestação do serviço, ou seja, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E rompeu com os parâmetros estipulados pela Agência Federal no setor elétrico para a remoção dos postos de energia. Diante do exposto, requer a concessão da liminar para, desde já, suspender-se a vigência e a eficácia da lei estadual número 888 de 1º de março de 2015. Curto e grosso, galera. Simplesinho, sem muito mistério. Pedidos finais. Isso aqui é o mais importante. Então, bora lembrar dos pedidos finais. Antes, o exposto requer a concessão da liminar. Mário, a gente acabou de pedir a liminar, pede de novo aqui, para não ter perigo de vocês esquecerem. E para não ter perigo do examinador não ver. Então, pede a concessão da liminar. Primeiro pedido. Segundo pedido, como eu falei para vocês, notificação da Assembleia Legislativa do Estado
e governador do estado Y. Para prestar o quê? Informações. É o segundo pedido. Terceiro pedido, vamos lembrar, citação do AGU para manifestar-se. Lembrar que ele vai se manifestar no sentido de proteção da norma. Quarto pedido, a notificação do Procurador-Geral da República, que é o Ministério Público no caso, né? Para apresentar o seu parecer. Quinto pedido, a procedência da ação, com o fim de declarar nula a lei, né? A lei número tal lá. Próximo pedido, produção de todos os meios de prova. Pela produção de prova, né? Juntar o documento anexo. Qual seria o documento anexo, né? A lei, né? Você junta lá a lei. A lei que você requer a declaração de inconstitucionalidade. E letra G, parte adversa ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Câmerazinha aqui. Então lembra desses 7 pedidos. Qualquer ADIM serão exatamente esses mesmos 7 pedidos. O único que você poderia excluir seria a liminar, se a questão não pedir para você pedir liminar. Que dificilmente vai acontecer. Regra geral, ela pede a liminar. Então você sempre esses 7 pedidos, hein, galera? Lembrar disso aí, vocês nunca vão esquecer um pedidozinho em série de ADIM. É simples assim. Bora voltar para a questão. Então, para fechar a peça aqui, ó, valor da causa. Dá-se a causa o valor de R$1.000. De novo, câmerazinha aqui. Por que R$1.000? Lembra, toda causa tem que ter um valor, mesmo que não haja um interesse econômico direto. Quando a questão dá para você qual é o benefício econômico da ação, o valor da causa vai ser esse benefício econômico. Mas quando ela não fala, a gente vai combinar aqui, a gente vai colocar o valor de R$1.000. É assim que a gente vai fazer. Como a questão não diz para a gente qual é o benefício econômico, então a gente vai partir para o valor de R$1.000. É assim que a gente faz. Então bota lá R$1.000. Vou voltar aqui para a telinha. E o fecho da ação aqui, galera. A última partezinha desse tempo para deferimento. Local, data. Podia ter colocado aqui os 3 pontinhos, né? Local, data, 3 pontinhos. Advogado OAB, 3 pontinhos. Está feita a nossa petição inicial, câmerazinha aqui. Então, galera, a gente passou para vocês um modelo bacana de petição inicial, que se vocês respeitarem, vocês vão conseguir uma pontuação muito boa na prova. A questão da fundamentação envolve aí o conhecimento de vocês de direito constitucional, que vocês vão ter que ir lá para o livro, informativos do Supremo e conhecimento, né, obviamente, da própria Constituição. O modelo que eu passei para vocês aqui é uma sugestão de modelo. Quem tiver o seu, pode utilizar o seu, não tem problema. Mas como a gente aqui, né, o app pega muita gente que não tem experiência, a gente passa o modelinho para vocês utilizarem como guia. Se ligue nas palavras-chave, identifica a peça, lembra de todos os requisitos formais que devem ser colocados e lembra dos pedidos. Lembrou tudo isso aí, galera? Vocês matam a questão facilmente, beleza? Até a próxima. Beijo e abraço.